Opa, Evandro Damasceno aqui para responder mais uma pergunta de um dos nossos seguidores. A pergunta de hoje é da Tânia. E ela faz uma pergunta em um vídeo que eu soltei aqui no canal há mais ou menos 2 meses atrás, onde eu mostro o processo de criação de uma saboneteira bem interessante e de certa forma diferente, onde eu utilizei o vidro de garrafa, mais especificamente eu transformei o vidro de garrafa âmbar em algumas jujubas e através da jujuba eu criei uma peça composta que no caso foi a saboneteira. Então ela pergunta, a dúvida dela é a respeito desse vídeo em específico. Ela pergunta o seguinte: qual que é a temperatura de fusão que você utiliza? Seguinte, Tânia, eu já respondi essa pergunta para a Tânia, né? Eu respondi quase que no ato que ela fez a pergunta, mas eu estava passeando aqui pelo canal e me deparei com essa pergunta, achei bem interessante, que talvez podem ajudar outras pessoas também, inclusive você. Seguinte, a temperatura de fusão ela pode variar muito de acordo com o tipo de acabamento, qual que é a sua finalidade, o seu objetivo com a criação daquela peça. Por exemplo, eu vou citar aqui dois tipos de fusão. A gente tem a fusão parcial, que é uma fusão onde você consegue colocar alguns elementos na sua peça, como por exemplo fazer inclusões, e a fusão total. Inclusive eu já falei sobre fusão total aqui nesse videozinho que vai estar aqui no card. Para cada uma dessas fusões, você pode alterar ou o tempo ou a temperatura. Quanto maior for a temperatura, vamos supor que eu quero fazer uma fusão parcial. Quanto maior for a temperatura, menor tende a ser o tempo. E vamos supor que você queira fazer um acabamento, ou queira fazer essa peça aqui com esse mesmo acabamento. Imagina uma peça aí. Então, se eu aumentar a temperatura, as temperaturas podem variar entre 760 e 840 graus. Então veja aí o tanto, né, o quão longe é o 760 do 840, são quase 100 graus de diferença. Então se eu subo muito a temperatura, lembrando que eu quero ter vamos supor que aqui é uma peça, esse tipo de acabamento. Se eu subo muito a temperatura, eu tenho que diminuir um pouco o tempo. Só que se eu desço, vamos supor que a temperatura está em 840 graus, então se eu quero uma fusão parcial, né? Se eu quero uma fusão parcial e eu subo para 840 graus, a temperatura é muito alta, a temperatura, então o tempo tem que ser pouco, bem curto, talvez aí beirando entre 2 a 5 minutos, não mais do que isso. Então 840 graus, 2 a 5 minutos, então eu tenho uma fusão parcial, lembrando que isso aqui é um exemplo, não necessariamente são esses tempos e essa temperatura. Então, se eu quero a mesma fusão parcial com uma temperatura menor, eu tenho que aumentar o tempo. Então, vamos supor, eu tenho aqui uma temperatura de 780 graus. Então, eu aumento o tempo para cerca de 18, 20 minutos. Isso com essa brincadeira de tempo e temperatura, lembrando, muito importante aqui, você iniciante, muito importante, não faça essa brincadeira de temperatura caso você ainda não tenha clareza do que você está fazendo. Claro, se você estiver testando, testa. Agora, se você está criando uma peça onde de fato você tem um objetivo de venda, você está criando aquela peça onde você tem um certo apego nela, não faça essa brincadeira. Use a configuração que te indicaram ou que você já tem certeza que vai dar certo. Por quê? Porque caso você não consiga, não entenda realmente como que funciona essa regulagem, esse controle de tempo e temperatura, você, por exemplo, se eu subo a mesma peça, vamos supor que eu quero aqui uma fusão parcial. Se eu subo para 840 graus, sabendo que uma fusão parcial eu faço em 840 graus, com um tempo de mais ou menos 5 minutos, se eu subo para 840 graus e mesmo assim o tempo eu deixo em 15 minutos, cara, já era. Você vai perder a sua peça caso você queira fazer uma fusão parcial. Uma fusão total você ainda consegue retirar uma peça com uma qualidade razoavelmente boa. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que você deixe seu like.
E o que eu estou querendo dizer com isso? É que as temperaturas de fusão, elas podem variar de acordo com o objetivo que eu quero na minha peça. Se eu quero uma fusão total, lógico, a temperatura eu posso utilizar o mesmo, só que eu brinco com o tempo. Se eu quero uma fusão total, eu também posso manter uma certa temperatura e também brincar o tempo. Tudo isso vai depender de acordo com o acabamento, o objetivo que eu quero com a minha peça. Então, se você perguntar para mim, Evandro, qual que é a temperatura que você utiliza? Eu vou perguntar, em qual peça? Nessa peça em específico, eu utilizo 780 graus. Nessa outra peça, eu utilizo 800 graus. Nessa pecinha aqui, eu utilizo 840 graus. Ou seja, elas vão variar. No meu caso, elas vão variar porque eu realmente gosto de brincar um pouco com essas mudanças, esse controle de temperatura para mim. À medida que eu for evoluindo questão profissional, eu tenho um maior e um melhor entendimento sobre aquela peça que eu estou criando. E de certa forma não ficar engessado somente naquilo que me passa. Porque eu já conheci muitas pessoas que ficaram engessadas, meio que pararam de tentar criar alguma coisa porque fizeram algum tipo de curso onde o professor falou, ó, você vai ficar, para isso, para essa peça, você vai utilizar esse tempo, essa temperatura, para essa peça, esse tempo, essa temperatura, para aquela peça, esse tempo e essa temperatura. E não explicou para ela, não ensinou para ela como que ela pode mudar, como que ela pode brincar com o ciclo de cozedura de acordo com o tamanho de peça. Vamos supor que eu ensino você a fazer uma peça de 50 centímetros quadrados e fico engessado naquela peça. E não te ensino como que você pode aumentar o tamanho daquela peça, seja para 1 metro quadrado, sem ter o risco de perder ela por causa do seu ciclo de cozedura. Bom, eu acho que deu para entender mais ou menos aqui o que eu quero passar, né? Um detalhe aqui, né, que eu gostaria que vocês soubessem é que, provavelmente você já percebeu, eu estou gravando sentado, geralmente eu gravo em pé, porque eu falo muito com a mão, enfim, descendente de italiano é isso. Então eu falo muito com a mão e me dá agonia ficar sentado. Isso é porque ontem eu tomei a primeira dose da injeção, da vacina contra a Covid, e eu tomei aquela que é bem porreta. Então tá dando um efeito meio bem interessante no corpo. Então talvez você já deve ter percebido que eu estou um pouquinho mais lento do que o normal. Eu já sou lento por natureza, mas eu estou um pouquinho mais lento. E outro detalhe é que provavelmente você deve ter visto também que está passando um pouco de fumaça aqui na frente da câmera. Se não percebeu, você vai perceber a partir de agora. Isso é porque eu estou com incenso aceso aqui e para aromatizar aqui meu espaço de gravação. Enfim, coisa minha. Bom, mas voltando aqui ao assunto, espero que você tenha gostado desse conteúdo que eu disponibilizei aqui. Espero que você tenha entendido que você não deve de forma alguma ficar engessado somente na configuração que passam para você. Por exemplo, para mim criar uma jujuba, eu subo a temperatura para 840 graus, deixo nessa temperatura por cerca de 22 minutos. Bom, é essa configuração que eu uso. Isso quer dizer que você vai ficar engessado nela? Não. Isso quer dizer que você já tem um parâmetro inicial, uma referência para você iniciar a criação das suas próprias peças com base naquilo que eu te passei. Isso, de novo, não quer dizer que você nem deve ficar engessado somente nisso. Porque se você ficar engessado, você consequentemente não vai evoluir como profissional e vai sempre ficar dependente daquilo que eu te passei. Bom, enfim, e não é esse o objetivo aqui do canal. Espero que você tenha gostado de mais esse conteúdo. Se você gostou, deixe seu like aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!